Nada. Uma palavra para você. Eu? Tá bom. Então, no final da apresentação eu dou de novo esse link, é o link desse handout, mas se não, está no meu site também, Rafael N. Procurar por Rafael Nonato, aparece no meu site, vai estar lá esse handout. Então, o que é essa história? Então, os Quincedes são o povo G do Norte, que habitam a terra indígena Wauí, que é uma terra indígena anexa, colada ao Parque Indígena do Xingu, mas não realmente parte, é administrativamente separado. Eles moravam no Xingu antes, eles têm uma história interessante que a gente vai contar um pedaço durante essa apresentação. E aí, nos anos 90, eles conseguiram essa terra própria deles, que aumentou um pouquinho a área do parque, efetivamente, né, a área de mato, e é onde eles moram. E os Quincedes, nessa história recente deles, eles andaram muito, eles são um povo G que chegaram mais a oeste, eles passaram da longitude ali do Xingu, foram mais para lá, teve uma briga com os índios lá, que eles não sabem muito bem hoje quem seria, depois voltaram, eles andaram pra caramba, e nessas andanças eles entraram em contato com muitos entes novos, e na medida que eles entraram em contato, eles precisavam arrumar uma maneira de se referir a esses entes, como todo povo falando de uma língua precisa fazer. Exemplos, né? Canoa, ferro, gravadores, combustíveis, motores, né? Aposentadoria, projeto, futebol, né? Croques, os noruegueses, que é o caso do título, a escrita e assim por diante. Eu vou dar alguns exemplos que vão ser representativos dessas diversas estratégias que eles usaram ao longo dessa caminhada para dar nomes às coisas. Algumas estratégias diferentes, mas que a gente consegue classificar em tipos. E nessa classificação em tipos a gente consegue identificar os dois principais momentos de entrada de itens, de novos entes no universo dos Quincei. Que o primeiro foi quando eles entraram em contato com o pessoal do Alto Xingu, quando eles chegaram ao Xingu, depois de ter passado lá para o oeste e voltado. Então, nesse momento teve um tipo de uma certa estratégia que foi usada, e depois, no momento em que eles entraram em contato com os brancos, e aí outras estratégias foram usadas. Estratégias de naturezas diferentes, mas que nos lembram as estratégias que eles usam para nomear pontos do território deles, que também são pontos sempre novos, né? Aquele não é o território tradicional que eles ocupam há centenas de anos. Esse território que eles estão é um território que eles ocupam talvez há 100 anos. E eles... existe uma dinâmica de nomeação, que a Marcela depois de Souza estuda, que é interessantemente parecida em alguns aspectos com essa dinâmica também da nomeação dos objetos. Dos entes, eu falei em entes porque não são somente objetos, mas também conceitos abstratos que estão envolvidos aí, né? Uma diferença que vai ser interessante é que na nomeação do território não existe isso, mas na nomeação dos novos entes existe um componente de humor que é muito importante, que é o que eu vou vou abrir com ele, que são o que eu chamei de cálculos fonológicos xistosos, né? E o Ndorohwebe é um deles. Então, quando eu propus para a Bruna esse título, Ndorohwebe, ela ficou, mas peido, no título da apresentação, será que é uma boa ideia? A gente pensou, não, mas peido é uma categoria ontológica do estudo da antropologia dos povos ameríndios. Por que é que não pode ter um peido no título, né? Peido na cara. É um peido na cara, mas inclusive o peido na cara, né? Inclusive o peido na cara. Então, entre os Quincei contam essa história. Ontem, na verdade, eu estava falando com a Bruna, na minha ignorância eu não sabia, mas é uma história que muita gente conta, lá no Xingu muita gente conta. Provavelmente, na verdade, é uma história de Arumá, que é um povo que se incorporou aos Quincei e muitos Quincei descendem deles, que é essa história que tem a ver com por que é engraçado para eles o peido na cara, né? Essa história que se chama o Apanjeton Dora Suhangetokuse, quer dizer, aquela história em que a sogra ficava peidando na cara do ancestral. Então parece que é um gênero super comum. É uma história basicamente que todas as noites, sem que esse homem soubesse, a sogra vinha, se aproximava da rede dele e peidava na cara dele. Ele, emagrecendo, não sabia o que era, e um amigo dele lá na casa dos homens propôs, cara, então vou fazer o seguinte, eu vou quebrar o teu galho, eu vou chegar de noite aí na tua casa, ficar escondidinho, vamos descobrir quem é que está te deixando doente.
Aí o amigo foi lá de noite, pai, e viu essa cena da sogra chegando, peidando na cara dele, ele se retorcia lá, porque o peido horripilantemente fedorento, e a sogra ia embora. E aí, pô, é isso, né? Foram dormir, no outro dia o homem voltou para casa dos homens e encontrou um amigo que contou a história para ele. Cara, é isso, tua sogra, toda vez ela chega de noite, quando tu começa a roncar, ela chega perto da rede e fica, pá, peida na tua cara, tu se retorce todo, eu acho que é isso que está deixando doente. Ah, pô, pode crer, deve ser isso. Aí o cara vai caçar de noite, volta para casa, deixa o que ele consegue, e aí ele finge que está dormindo. Ele finge que está dormindo, e aí a sogra de fato chega lá, quando ele finge que está roncando, a sogra chega, peida na cara dele, e ele finge que se retorce, né? Esse trechinho aqui que eu gostei da história, botei o áudio, será que vai tocar? Não deu. Eu acho que deu. Olha o microfone. Então, ela faz o peidinho, que ela fez o peidinho, e aí ele ficou. Mas é uma história curtinha, de um gênero de histórias engraçadas, assim, né? Enfim, o final da história, né? Então ele descobre isso, ele pega uma borduna bem afiada, espera a hora que a sogra dorme, vai lá com a borduna afiada e empala a sogra pelo seu instrumento, né? A sogra está usando o cu para deixá-lo doente, então ele vai empalar a sogra pelo cu. E aí depois descobre, né? A sogra fica lá dormindo, aí mais tarde as filhas ficam, pô, minha mãe não acordou, e vão lá, acordam ela, não acorda, está morta. Então esse é o final da história. Então é isso, eles riem muito dessa história, uma história engraçada. E aí no momento em que eles recebem essa visita de um norueguês, que era um representante da Rainforest Foundation Norway, que não sei se ainda é, mas era um financiador importante do ISA. Então o pessoal do ISA explica para eles, esse estrangeiro aqui é da Noruega. Aí imediatamente alguém deve ter capado, Noruega, peido na cara. E esse era o nome indígena dele. Dizem que ele ficou muito orgulhoso de ter um nome indígena, não estava lá. Não sei se ele ficou sabendo o que significava. Então é isso, como mostra aqui em 3, Noruega, são parecidos. Né? O som é parecido e Noruega significa uma coisa na língua que é engraçado, peido na cara. Não tem nada a ver com Noruega, mas é engraçado e por isso pega. E aí tem vários exemplos de calques fonológicos chistosos na língua. Né? Um muito importante é o nome de cidade. Né? Os Kinsey, eles conseguem falar inteiramente dentro da língua, usando esses calques. Eu lembro de um filme que eu não consegui recuperar, fiquei tentando lembrar, que é um filme Nick Payne, está tendo uma reunião entre os Nick Paynes e o homem fala, pô, a gente tinha que falar feito os Kinsey. Os Kinsey, eles falam tudo na língua, ninguém sabe do que eles estão falando. A gente fica pegando um empréstimo do português, então qualquer branco, mesmo sem entender a nossa língua, ele sabe qual é o assunto. Porque ele vai estar, dinheiro, canarana. E os Kinsey, não sei se intencionalmente, mas eles sempre estão buscando maneiras de adaptar a língua deles, os nomes em português. E essa técnica daí é muito importante. Então, por exemplo, Ribeirão Cascalheira, que é uma cidade que tem lá perto, né? Então aqui em 4A. Cascalheira parece com Kradkodjere. Kradkodjere é pendurar as calças. Por que pendurar as calças? Não tem nada a ver, mas parecido. Então eles falam, Hanuku, Kradkodjere mantém. Aí tá indo pra Cascalheira, ninguém escutou o número, né? Querência, que é outra cidade lá do entorno, né? Então Crerenti, que é o nome de um pássaro, que eu não sei qual é na verdade, mas é um pássaro que tem por lá. Então Crerenti que é esse? Hanuku Crerenti mantém. E Canarana, que é Carrancã. É cabeça de tracajá, também não tem nada a ver com canarana, mas é engraçado e é como eles usam, né? Nesse ponto existe uma semelhança, talvez até porque se trata de outro lugar, mas existe uma semelhança entre essa forma de formar neologismos e os mecanismos que a Marcela identifica de nomeação de pontos geográficos, que é a multiplicidade. Então Canarana, por exemplo, existem dois nomes, tem pessoas que falam Carrancã, tem pessoas que falam Carrandó. E aí, na época, a pessoa que deu o nome Carrancã falou, é Carrandó que o pessoal usava. Aí eu inventei esse Carrancã, agora o pessoal está usando. E aí o pessoal alterna entre usar um e usar outro. Os nomes, eles não precisam ser de unívocos, eles são dados por indivíduos e os grupos seguem usando. Né? Um exemplo que a Marcela dá é desse lugar que tradicionalmente era conhecido como Rocuicacapaitó, que é esse no 5, né? Era o lugar de onde se tirou a canoa da onça. Canoa que tem a ver com a história da onça, não necessariamente a canoa que a onça possuía. E aí depois que era um local antigo, que eles andaram por lá
no começo da chegada deles no Xingu, depois os Vilas Boas levaram eles para dentro do parque, esse lugar ficou lá abandonado, e quando eles conseguiram a terra deles, o Maui, eles voltaram e identificaram todos esses lugares. Só que para esse lugar, Oroquincão-Capaitó, apesar deles conhecerem o nome, eles começaram a chamar de Guaticô, que é o lugar onde tem buritis altos. E tem buritis altos lá, eles resolveram dar uma ativada no lugar. A explicação que o consultor da Marcela deu a ela é que é um lugar novo, que agora eles estavam usando de novo, de uma maneira diferente, eles precisavam de nome novo. Botaram nome novo. Então, essa desburocratização da nomeação é característica tanto da nomeação dos locais como da nomeação dos entes novos, tanto abstratos quanto concretos. Né? Nesse caso, o meu exemplo era de um local também. Tem uns ótimos que eles usam, são conceitos abstratos da burocracia estatal, que são difíceis de descrever na língua e que aí eles bolaram também cálculos xistosos. Então, autorizar, né, que é a palavra nova, né, você autorizar alguém, esse conceito novo, então é aturicacã, que é calça do aturi. Então eles incorporam isso na língua, né? Ire amaturicacama, então eu vou a calça do aturi para você, então isso é autorizar, vira a palavra, né? Suplente, que é esse suquene. Suplente, suquene. Suquene na verdade é homoplata. Justificar, que na pré-eleição da Dilma eles inventaram isso, Juntihuicã. É o barco do beija-flor, não tem nada mais parece, Juntihuicã. Para com Juntihuicã. Aí vamos justificar o voto, quem não quiser votar. É ótimo. E o conselheiro também, o conselho, né, tem os conselhos de saúde, eles inventaram esse AIND, que é conselho, que é o joelho queimado. Mais alguns aqui. O futebol, né, o esporte indígena nacional por excelência, também precisou de palavras novas. Engraçado porque eu trabalhava com os Bororo antes, os Bororo eles jogam futebol em português. Já os Quincede não, eles inventaram toda a terminologia. Então, torcer, eu achava que era um empréstimo direto para o português, porque é tosse. E aí me explicaram, não, tosse vem de amarrar alguma coisa. Então torcer para o Corinthians é Corinthians man tosse, que é como se fosse amarrar alguma coisa para o Corinthians, mas na verdade é só o engraçado, né? E prorrogação é ótimo também, que eu conheço o cara que inventou, é brocrecaçomo, que é mingau de miolo de brasa, não tem nada a ver, né? É o momento do jogo, é brocrecaçomo. Nesse campo também teve, na verdade, uma palavra que foi um empréstimo clássico, só com adaptação fonológica, que não significa nada na língua, que é o ganhar, que está em 8, que é tocanhomo. Canhomo não é uma palavra que existia na língua, me explicaram, é ganhar mesmo, pronunciado adaptado ao quincede. Que faz sentido porque o conceito de ganhar anterior que eles tinham, por exemplo, da corrida de toras, era um conceito espacial. Então ganhar na corrida de toras é passar, aqui em 9, né? Então, aí Tossacandotá, que é de uma história, aquela história das supermulheres, né? Um tipo, uma variedade da história das supermulheres, é a história das mulheres que crescem um pinto na perna delas e aí elas vão e matam os maridos. Cresce um pênis? Cresce um pênis, isso. Na coxa. Que em pernambucano é pinto, né? Então cresce um pênis na coxa delas, elas vão matar os maridos, e de alguma forma sobram os maridos, e aí depois de um tempo, passada essa guerra, vão visitar, né? E aí tem uma corrida de vitórias entre os homens e as mulheres. Aí é assim que falam que os homens estão ganhando, então eles estão passando. E aí, nesse caso, o conceito do ganhar do futebol é um conceito mais abstrato. Não é o time pode estar perdendo, pode levar 2 gols no final e ainda ganhou. Não é como a corrida de vitórias, se você está perdendo no final, você perdeu. Então, o ganhar do futebol é um ganhar que envolve uma contagem, é um ganhar que envolve regras, é um ganhar abstrato. E é o mesmo ganhar, esse canhomo, essa palavra que eles cunharam, é o mesmo ganhar que eles usaram para as eleições. Então, também canhomo as eleições. A Dilma canhomo, agora perdeu, né? Infelizmente. Mas eu não vou falar disso. E outra palavra interessante que veio ocupar um espaço abstrato de um conceito que meio que já existia antes é vender. Então, claro, já existiam as relações de troca, trocavam-se coisas, mas trocar coisa por dinheiro ficou tão proeminente que eles inventaram também uma palavra, que é ruinte, que é amarrar árvore. Então, tal ruinte é vender algo. Né? Amarrar a árvore com algo não significa isso. Né? É mais um desses calques que correspondem a palavras na língua e que se torna uma expressão idiomática, né? Como em português chutar o balde, que não quer dizer chutar o balde, quer dizer desencanar de alguma coisa. Né? Então eles inventaram essas várias expressões e o que fazia elas pegar, parece, é o caráter xistoso delas. E uma das mercadorias que as pessoas querem vender coisas para comprar, que é um tablet, também é o Sambrequiti. Sambrequiti é um peixe que tem no rio, mas aí parece com tablet, eles deram.
Então, em todos esses casos, tem um pareamento fonológico e um sentido nonsense, que é engraçado, e aí faz com que o termo pegue. Isso é muito esquisito. Isso, que eu saiba, não existe, não é registrado em muitas línguas, esse tipo de processo de empréstimo. Um processo aparelhado com esse, que existe, que é bastante documentado, é o pareamento fonossemântico. Então, tem bastante em chinês, que é o quê? Você pegar palavras da língua cuja sonoridade corresponde, aproxima aquela que você quer emprestar, mas que o sentido também, de alguma forma, bate. Então, os exemplos aqui do chinês, Viagra. Então, esse 12A, que é alguma coisa como Wei Gang, né? Abaixo Wei Gang, até parece corresponder ao acento, né? No caso é Viagra do inglês, né? Viagra, Wei Gang, que quer dizer poderoso e duro. Então, é ótimo, é isso mesmo. Mandaram bem. www, 12B, né? Sei lá como é que é. Então é www do mesmo jeito, quer dizer inumerável rede mantenedora, alguma coisa assim. Então, assim que eles batizaram a World Wide Web, né? Que é a rede da... sonar, Shenar, né? Que é receptor de som. E hacker, eles botaram Heike, que é o visitante sinistro. Então, eles conseguiram bolar aí de várias, né? E aí em Kinsey aparecem alguns desses, são menos comuns, mas aparecem alguns. Então, o mais claro é aposentado, em 13, que é o aposentados é aputentoro, que é aqueles que penduraram a rede do apu. Então, o apu pendurou a rede, apotentou, aposentou. E é uma expressão que já se incorporou tanto, essa questão da aposentadoria rural, que ela flexiona regularmente, saindo a palavra atu. Então, eu me aposentei e fico como em 14, renoada e tentou. Eu já pendurei minha rede, quer dizer, eu já me aposentei. Tem alguns menos claros, mas, por exemplo, votar em 15 é rotoar, que quer dizer dente de bambu, ponta de flecha. Então, todas as pessoas votaram no Marinho, por exemplo, que eu botei em 15. Merahueri, Marina, Man, rotoar. Então, as pessoas, dente de flecha marina, parece que tem alguma coisa a ver com seleção. Talvez seja viagem da minha cabeça. Eu acho que entra um pouco nessa categoria. O outro que entra claramente nessa categoria agora o nome dessa outra etnia aí, que os Kinsey tem muito contato lá em Canara Niquerense, que são os gaúchos. Então o gaúcho é o carrotu. Carro é barriga cheia, né? E tu é inchado, também se aplica para barriga. Então é bem os gaúchos que tem lá, aqueles caras com a barrigona enorme, né? Então o carrotu parece com o gaúcho, soa como gaúcho. Né? E aí tem algumas que fazem esse sentido, mas por outro lado, né? Então as denominações geográficas, no corpus que a Marcela coleta nesse artigo que ela nunca publicou, ou se publicou eu não fiquei sabendo, mas tem um manuscrito que está rolando por aí, ela aponta várias estratégias de nomeação de locais geográficos, e uma muito comum é nomear o local de acordo com um recurso animal ou vegetal que ou existe naquela região ou é extraído daquela região. Então tem aquele exemplo que a gente já deu, né? Um lugar que chamava Rocuinca-Capaitó, local que antigamente chamava assim, eles começaram a chamar de Nguaticô, Buritizal. Nguatiburicô é o coletivo de plantas que crescem separadas. E aí, Brasília, por exemplo, deram o nome nesse molde. Brasília é o Aracicro, que quer dizer melancial. E soa como Brasília, e na verdade eu jurava que era mesmo, porque existia um melancial em Brasília antes de chegarem, não tem nada a ver. Foi um desses nomes também que foram dados por causa do som, e nesse caso ele tem o formato de um nome de local, então fica mais interessante ainda. E aí quando eu comecei a sacar isso daí, os que são realmente muito receptivos a esse tipo de neologismo, então até eu consegui emplacar recentemente, que foi Janaru-Nyong'o, que é Rio de Janeiro. Tem um cara que chama Janaru, muitos locais do Rio são chamados como do Nyong'o, que é o braço da água onde tem a raia. Horé-Nyong'o, é o Rio da Taquara, então eu chamei de Janaru-Nyong'o, que é o Rio do Janaru. Então no começo o pessoal, onde é que você está morando? Aí pegou Janaru-Nyong'o Cambra. Janaru-Nyong'o? O que é esse Janaru-Nyong'o? Eu falei, Rio de Janeiro. Rio, aí pronto, aí pegou. Então foi aí que eu comecei a sacar que o xistoso é o que serve para emplacar. O pessoal ria, eles gostaram e começaram a usar também.
Bom, esses todos são processos que são parasitários dessa fluência, desse bilinguismo que os Kinsei alcançaram agora em português, que é muito recente, na verdade. Os Kinsei só entraram em contato permanente mesmo com os falantes de português na segunda metade do século XX, pelos anos 70, que foi quando eles tiveram depopulação e resolveram sair de onde eles estavam se escondendo e entrar em contato com os brancos para poder ter acesso aos recursos dos brancos, né? Remédio, essas coisas. Antes disso, o processo mais comum antes dessa fluência em português era a extensão dos significados de termos que já existiam na língua. Então, um exemplo, por exemplo, é da palavra cupim. Cupim, nas narrativas tradicionais, se refere a monstros, a estrangeiros esquisitíssimos, a criaturas meio míticas. Tem a história do Cupim-Waru, que é um índio, esse monstro do braço comprido, que eles estão indo caçar e chega um monstro, só bota o braço assim, puxa alguém. Tem esses Cupim-Ruiné, que são uns índiozinhos anãozinhos assim, que vêm também de noite. Então são criaturas esquisitas. Quando eles chegaram na Baixada do Xingu, eles conheceram vários outros povos que eles entraram em contato, também chamaram de Cupim. Então tem o pessoal do alto, que é o Cupim-Waiatu, que é os estrangeiros que são rato. Por causa das casinhas que eles acharam parecendo casinha de rato, aquela portinhola pequenininha. Os Caiabi também eles deram o nome, que é Cupim-Uti. Porque os Caiabi eles são muito dispersores, brigam, vão fazer outra aldeia, brigam, vão fazer outra aldeia, então sempre parece só que é uma família. Então eles deram esse nome de solitários. E os brancos também são um estrangeiro, que é o Cupim-Coati, que é o índio, é o estrangeiro da roupa abundante. É interessante comparar isso. Eu queria que aquele outro cara que estuda uma língua G, daquele pessoal que ficou, tivesse vindo, porque ele estava me contando, agora esqueci também o nome dele, esqueci tudo. Nessa hora eu me auto-saboto esquecendo todos os nomes necessários. Mas você está na aula? Está no curso? Ele estava no ano passado. Timbira, talvez, que ele estudava. O Bruno, isso. Ele me falou que o Cupim, na língua do pessoal que ele estuda, quer dizer só branco. Né? Enquanto que aqui o Cupim-Coati que é o branco, é um Cupim, um certo tipo de Cupim, um certo tipo de estrangeiro. E aí os Kinsei chamam todos os outros também de estrangeiros de algum tipo. E mais recentemente, esse termo Cupim foi generalizado para querer dizer índio, além deles. Eles e os outros índios, em oposição aos brancos. Então, recentemente você começa a escutar nos discursos as pessoas falarem igual a Cupim. Nós que somos índios, temos que fazer não sei o quê, falando em discursos dentro da comunidade e referindo a si mesmos nesse contexto, alargando o sentido da palavra Cupim para não querer dizer mais estrangeiros, mas dizer índios, em oposição aos brancos. Então esse Cupim é uma das palavras que foram super esticadas para poder dar conta desses novos entes, né? Dessas outras etnias com quem eles tinham contato permanente, que não era uma coisa que deveria acontecer tanto nessas andanças. Pelas histórias que eles contam, as andanças eram eles e os outros e as guerras. Então, a partir do momento que eles chegaram no Xingu, eles passaram a ter alianças e esse nome Cupim começou a ser usado para estrangeiros que eram amigos e em certo momento, em um certo contexto, eles mesmos passaram a entrar dentro desse Cupim. Quando eles chegaram lá no Xingu, eles aprenderam várias tecnologias. Né? Eles eram Gs tradicionais, que dormem no chão, andam pelos matos, e eles, quando chegaram lá, eles conheceram, por exemplo, as roupas. Então eles chamam a roupa, como a em 23A, de Cupim-Kho, que é a cobertura do estrangeiro. Os estrangeiros usavam essa cobertura, que era a roupa. E a rede, que é o Cupim-T, que depois foi abreviado para Coetê, que é o nó do estrangeiro. E aí também são expressões bem antigas que se incorporaram, de forma que você pode falar roupa como Kho, você tirar essa palavra Cupim. Essa palavra Cupim ela só fica quando você está se referindo aos entes de uma maneira despossuída. Né? Quando você está referindo a roupa ou a rede de maneira possuída, vira a Kho, por exemplo, sua rede, aí 23, 24A, o AT, a sua rede, o seu nó, a sua rede, em 24B. Que, na verdade, são significados super amplos, sobretudo esse significado de Kho. Então, Kho é cobertura mesmo, pode ser pele, a pele das pessoas é Kho, e também casca ou couro, é tudo Kho. E eu ficava achando isso muito esquisito, foi como quando eu comecei a aprender inglês e vi que ele só tinha uma palavra para dizer você e vocês, como as pessoas conseguem se comunicar, né? É um milagre, mas conseguem. Tendo colocado o meu consultor contra a parede, perguntando para ele, cara, mas se eu tivesse um telefone falando com você, falando e Kho, minha roupa, minha cobertura está suja, como é que você poderia explicar se a minha pele está suja e Kho rasgou, minha pele rasgou, como é que eu poderia explicar para você se é minha pele ou minha roupa? Aí ele
me deu umas soluções, que eu não lembro se era exatamente essa, mas era alguma coisa nesse sentido, por exemplo, 25A, e Nicó, que é a cobertura da minha carne, essa é a minha pele mesmo, não é umbigo, ou Icó Yataratira, que é a pele que eu coloquei, que é a minha roupa, a cobertura que eu coloquei, minha roupa. Mas, em geral, o contexto permite que essa palavra, mesmo tendo sido tão esticada, seja determinada. Có também é usado no composto recente. Então, bom, eles não tinham canoa, né? Eles andavam pelos matos, chegaram até lá andando pelos matos, e com o pessoal do Alto Xingu eles conheceram o uso da canoa e a fabricação dela. E eles deram o nome, que é esse nome 26, Ruim Có, que é a cobertura da árvore, aquela canoa tradicional de casca de árvore. Hoje em dia, Ruim Có não se refere somente à canoa tradicional de casca de árvore. Eles também chamam assim a canoa de tronco, a canoa de plástico e, eventualmente, mais recentemente, qualquer veículo. Então, Ruim Có foi generalizado por quer dizer veículo. E, se você quiser ser mais específico, você tem formas codificadas mais específicas de se referir. Então, a bicicleta em 27A é um Baici Ruim Có, que é o veículo do caranguejo. O avião é Kui Ruim Có, que é o veículo de cima. A canoa é Ngokot, se você quiser especificar mesmo, a canoa é Ngokot Ruim Có, que é o veículo que vai pela água, e o carro é Ruka Kot Ruim Có, que é o veículo que vai pela terra. E, geralmente o contexto permite distinguir. E aí tem outros compostos que eu não coloquei aqui, por exemplo, gasolina, Ruim Có Nyonggo, que é a água do veículo. E aí por aí vai, por aí dá para criar várias, essa palavra dá para criar muitos compostos. Outra palavra também, outra raiz que foi muito útil foi metal, que é krr. Krr, e aí quando está em isolamento fica krr, que é essa aqui, né? Então, em termos da origem dela, é meio obscuro, mas eu acho que pode estar relacionado com a palavra krr, que quer dizer frio. E aí tem uma morfologia aí, esse Tzinho não é uma morfologia que é produtiva no estado sincrônico da língua, mas imaginando que eles conheceram o ferro bem antigamente, bem antes de entrar em contato com os brancos, através dos outros povos indígenas que já tinham implementos de ferro. Então faz sentido que tenha sido uma morfologia antiga, que ficou fixada, e essa palavra agora se especializou para dizer metal. E aí tem vários compostos em que ela entra. Então aqui alguns exemplos: anzol é kriptoa, que é o dente de ferro, dente de metal. Arame é kriptokurutã, que é uma coisa enrolada com ferro. O facão é kripti, que é um ferrão, metalzão. O anzol kriptê, né, que é o nó do metal, é aquele mesmo T usado em rede. Faca é kritsin, que é pequenininha. Né? Óculos é ndol e klire, que é os olhos de metal, alguma coisa desse tipo. Sirue, na verdade, é uma palavra que eu nunca encontrei em outro lugar, não sei se é uma morfologia muito antiga. Machado klidrol, que é o plano. E pescar com anzol é klidren, que é ficar jogando metal. E o rádio para comunicação é o klidkapene, que é o metal que fala. E hoje em dia pode significar máquina, então falar, quebrou a máquina, você pode falar que quebrou. Então também pode falar que esticado de metal para significar várias outras coisas, não necessariamente de metal. Agora, umas inovações culturais, né? Recentemente, nesse movimento aí feminista indígena, as mulheres se organizaram e agora tem a Casa das Mulheres. Antes, tradicionalmente, você tinha a aldeia, Casa dos Homens, agora elas pegaram uma posição que faz sentido, meio em oposição à Casa dos Homens, meio de frente, tem a Casa das Mulheres. E eles se referem em português à Casa das Mulheres. Eu não tinha ouvido falar disso na língua. E aí eu peguei a palavra Casa dos Homens, que é Ngó, e eu possuía ela pelas mulheres para ver o que eles iam achar, né? Isso numa conversa lá com os homens, na Casa dos Homens. Eu chamei de Mendia Nhongó, que é literalmente o Ngó das mulheres. E eles não gostaram. O pessoal ficou, isso aí não é assim que chama, não pode ser. Chamaram então os homens chamaram de Mendia Tormentão, que é um lugar onde as mulheres trabalham. Eles não queriam chamar de Ngó. Né? Então, quer dizer, nessa... Não é que é a Casa dos Homens? Ngó. Só? Ngó, Não é homens Ngó? Não, é Ngó. Então, quando eu quis dizer um Ngó das mulheres, aí eles falaram, não existe Ngó das mulheres. Não pode ter Ngó das mulheres. É o local onde as mulheres ficam trabalhando, o lugar onde as mulheres se reúnem. Eles deram várias possibilidades, mas não quiseram chamar de Ngó. Então, quer dizer, nem toda extensão é possível, foi o que o linguista aprendeu nessa hora, né? E sobretudo aquelas que pisam em certos calos. Né? É uma questão delicada ali que os homens estão acompanhando, mas não estão necessariamente felizes com essa emancipação feminina toda aí. Né? Uma influência das brancas. Porque poderia ser Casa dos Homens, então ficaria estranho se a gente pensasse Casa dos Homens e das Mulheres.
Você Pode entendeu? ver. O sentido dela já é. Lugar não é casa. Não, é casa dos Casa homens. dos homens. Mas em casa, como que se diz? Kikre. Mas eles também não chamariam de Kikre, porque Kikre é onde mora a família, né? E isso daí é um local onde pessoas de várias famílias se reúnem, que era uma coisa que a Tem Vilene casas fazia sem ser tanto. de... Abrigo, Não tem casas... sem ser de uma família, Sem ser de outros homens ou de igreja. Kikre. É da família. É. É outra casa. Mas as mulheres se referem à casa das mulheres em português, casa das mulheres? Como que é?